Vamos seguir agora com a palestra da Miriam Mourão, que é pioneira em prospecção B2B. Ela trabalha muito com mentorias, cursos, bem focado para o mercado B2B na prospecção, que é algo que a gente vê nas empresas como um grande desafio, trazer oportunidades qualificadas, né? Ela já tem há mais de 22 anos ensinando profissionais, empresas, como atuar de forma mais estratégica na prospecção, para aumentar os seus resultados. Ela é palestrante, instrutora, mentora, sempre com uma ênfase muito grande na prospecção B2B. E hoje, com muito orgulho, a gente tem a Miriam Mourão para falar sobre canal certo, momento certo, a estratégia por trás de cada abordagem na prospecção B2B. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Catiúcia. Obrigada pelo convite. Sou fã da Tendari, né? Utilizo a ferramenta. E a gente é fã de você. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês no Tendari Day. Show. Vamos falar, né? Vamos conversar um pouquinho aí sobre o uso de canais na prospecção de vendas, estratégia que a gente pode utilizar em cada canal e principalmente a comunicação. Eu estava vendo o finalzinho aqui da palestra do Maurício, ele estava falando sobre o WhatsApp, e essas mudanças na meta vão impactar prospecção no WhatsApp, principalmente abordagem fria no WhatsApp, tá, gente? Já estou prevendo aí um cenário não muito positivo, né, para quem utiliza bastante o WhatsApp, mas vai ter um impacto sim. Não espero que seja tão grande, mas vamos ver aí as métricas de taxa de conversão da prospecção no WhatsApp, aí nos próximos anos, né? A meta ainda não o username já está implantado, né? Já está implantado, isso. Mas o PIN não, né? O código PIN que a pessoa vai colocar, não, né? Já está começando a ser difundido, não é para todos os usuários ainda. É isso, esse era o meu medo. E o username tudo bem, mas o PIN sim, porque o PIN é uma barreira que os decisores vão criar no celular para não receber só receber mensagem daquela pessoa que tem, né, esse código. Então, isso vai ter um impacto, sim. Mas vamos medir isso aí no decorrer do ano, né, 2027 para 2028. Vamos medir esse impacto. Isso aí. Bom, Miriam, você tem alguma apresentação, um slide também? Tenho, sim. Beleza. Pessoal, assim, nós vamos combinar. Se vocês tiverem dúvidas, aproveitam, né? Porque eu acho que a área que precisa gerar oportunidades, como a gente viu, está sendo um grande desafio com tanta informação, tanta tecnologia, chamar a atenção das pessoas, né, para sua empresa conseguir trazer essas oportunidades. Então, aproveite que a gente está com uma especialista aqui para a gente consumir o máximo de informações e sair com uma excelente experiência para amanhã já colocar em prática, né? Então, Miriam, pode seguir aí. Qualquer coisa no final, eu faço algumas perguntas também. Bom, canal certo, momento certo, a estratégia por trás de cada abordagem na prospecção. Então, eu vou falar sobre esse momento que a gente está vivendo. Muita coisa mudou desde que a gente começou a usar vários canais para fazer a prospecção B2B. Hoje a gente precisa pensar mais na relevância da mensagem junto com o canal. A gente precisa pensar também na entrega de valor, a comunicação que nós estamos usando nesses canais. Canais, eu estou falando de telefone. Eu costumo até falar telefone celular, né? Porque o pessoal, quando a gente fala abordagem por telefone, o pessoal já pensa ligação no celular do decisor. Mas a gente pode ligar no PBX também, tá, gente? Telefone fixo. Muitas empresas, muitos segmentos, ainda tem um telefone fixo, e aí, hoje, telefone fixo é até melhor que telefone celular. Depois eu vou explicar por quê. Então, a comunicação em cada canal. Telefone, WhatsApp, e-mail, LinkedIn e também presencial é um canal, tá, gente? Até mala direta impressa é um canal importantíssimo, que é pouquíssimo falado, pouquíssimo usado mais em que usa estratégia de ABM, mas é um canal também de prospecção. CTAs, o que mudou também de 5 anos para cá? Hoje nós temos CTAs de interesse versus CTAs de agendamento. Então, você que gosta de prospectar por e-mail, acha que o e-mail é um canal que mais converte, comece a pensar nessa possibilidade de
CTAs de interesse, CTAs de agendamento, misturar na sua cadência de e-mails. A CTA de interesse, ela tem uma comunicação totalmente diferente. Você não pede agendamento em todos os contatos por e-mail. O primeiro e-mail você não pede agendamento. Essa CTA de interesse é você oferecer algo para o cliente potencial. Posso compartilhar isso com você? Aceita uma consultoria? Isso é uma CTA de interesse. A CTA de agendamento, hoje, a gente coloca no segundo ou no terceiro e-mail, ou terceiro ponto de contato. Tá? Então, muitas mudanças estão acontecendo. Então, o que gera engajamento hoje não é a quantidade, não é o volume, mas como você fala com esse cliente potencial, perfil certo, momento certo, pelo canal certo. Então, hoje a gente fala menos em volume e mais em melhoria da nossa comunicação, personalização. Se vocês querem trabalhar com volume, o ideal é trabalhar com IAs, porque a IA consegue trabalhar volume e personalização. Tá? Então, o ideal seria criar uma automação com IA, para IA buscar o lead, buscar todas as informações relevantes sobre ele, sobre a empresa, aí sim ela criar uma comunicação personalizada nesses canais que eu chamo canais de comunicação de via única, e-mail, WhatsApp e LinkedIn. Por que comunicação de via única? Você fala, você envia mensagem, você tem que esperar um pouquinho, né? Você senta assim e espera, né? Você manda um e-mail, você tem que esperar a resposta, a taxa de abertura, taxa de resposta. O WhatsApp é a mesma coisa, você manda e você espera. Seja abordagem de prospecção, abordagem fria, ou abordagem de follow-up. Você manda, você espera. E a pessoa do outro lado, ela decide se vai responder ou não. Tá? Então, 73% dos compradores B2B evitam interações com fornecedores que enviam comunicações irrelevantes. E a maioria fala que a comunicação é irrelevante. Então, essa é uma pesquisa da Gartner de 2025, né, do ano passado. Canal certo, falar onde o prospect, né, o lead, realmente está. Então, a gente precisa entender qual é o porte, qual é o setor, fazer toda aquela avaliação de perfil do cliente ideal. Começa por aí, né? Depois, a persona. Qual é o canal mais aderente para aquela pessoa? Porque, geralmente, o pessoal começa a criar cadências e não pensa nisso. Qual é o canal mais aderente para aquela pessoa? É o e-mail? É por telefone? Que você vai conseguir conversar mais rapidamente? Qual é o canal que aquela pessoa te atende com mais rapidez também? Porque muitas vezes vocês estão usando primeiro o e-mail, manda um primeiro e-mail, aí manda o segundo e-mail, aí o terceiro ponto de contato é o telefone. Aí vocês estão prolongando o processo quando o telefone resolveria assim, ó, muito mais rápido. Tá? E etapas da jornada, topo, meio e fundo de funil. Tá? Principalmente quando a gente está falando do inbound, tá, gente? Quando o lead vem inbound, tem até um case aqui que eu vou mostrar para vocês. Quando o lead vem inbound, qual é a etapa que ele está do processo dele? Estou falando do processo de vocês. Qual é o processo de compra desse lead? Ele pode estar no início ali, descobrir uma necessidade, tem uma demanda, vou procurar uma empresa, entro aqui em contato com a Tendari, preciso de um CRM, entro em contato com a Tendari, com a empresa B e com a empresa C. Certo? Aí depois eu vou para a segunda etapa. Já conversei com a Tendari, empresa B e C. Aí eu estou aqui na etapa do meio, escolhendo, recebendo as informações, assistindo demonstrações. Eu posso estar lá no final do processo. E tem gente que cria uma cadência inbound que não presta atenção também no momento, na etapa que esse cliente potencial está. Quando travar num canal só custa o negócio. Tá vendo aqui, ó? Dia 1, envia no WhatsApp, me envia uma comunicação, uma abordagem pelo WhatsApp. Não peguei o telefone, enviei uma comunicação, uma abordagem fria pelo WhatsApp. Aí depois eu dei um tempo, né? 3 dias, mais uma abordagem ali pelo WhatsApp. Aí mais uma abordagem pelo WhatsApp. Olha só, deu 10 dias e eu não consegui falar com ninguém. Não tive nenhuma resposta.
quando eu poderia ter mandado essa mensagem no WhatsApp e depois, no dia seguinte, 2 dias, ter ligado. Então, muitas vezes está se prolongando o processo ou usando o canal errado para essa comunicação. Por exemplo, o WhatsApp, ele é super eficiente para varejo, super eficiente para distribuidoras, tá? Mas para alguns negócios, para algumas pessoas, não é eficiente. A gente sabe disso. Por exemplo, se você vai conversar com o C-Level, um diretor financeiro, o WhatsApp não é o melhor canal para você fazer prospecção, para você começar uma prospecção. Aí você vai para o e-mail, você vai no LinkedIn, você vai para o telefone. E tome muito cuidado com a comunicação também, tá, gente? Estou falando aqui de canal e mais a comunicação. Então, tá vendo aqui, ó, tem que pensar nisso. O tempo que eu estou gastando aqui em uma abordagem de prospecção, estou prolongando um processo que poderia ser muito mais curto. Aqui você já decide, né? Se você conseguir falar aqui com a pessoa, você já decide. Ah, Miriam, e se eu ligo e não consigo falar com a pessoa? Vou ter que ligar outra vez. Sim, mas eu sempre falo, quando você entra em contato com uma pessoa por telefone, com uma empresa por telefone, sempre tire uma informação a mais. Essa é a vantagem do telefone. Você sempre tira uma informação a mais, seja da telefonista, da recepcionista, da secretária, do influenciador, pede para passar lá no ramal, se o decisor não puder atender, pede para falar com o influenciador, você vai adquirindo informações que você vai utilizar depois no outro canal, no WhatsApp. É até interessante para você criar uma referência ou uma justificativa quando você vai do telefone para o WhatsApp, por exemplo. Ligou, não conseguiu falar com o decisor, ele não atende, estava em home office, ou estava em reunião, ou não atende mesmo. Você tira alguma informação, aí você vai para o WhatsApp pessoal, ou corporativo do decisor, você leva uma informação, uma referência. Olha, eu conversei com fulano e ele falou isso, isso, isso. Tá? É interligar também os canais. Aí que eu falei, né? O pessoal fala lá no LinkedIn, eu já cansei de ver isso, o pessoal falando isso no LinkedIn. Ninguém atende mais telefone, code call não funciona, prospecção por telefone acabou, ninguém atende mais telefone. Tá, mas que telefone? Celular ou PBX? Telefone, a empresa, quando tem um telefone fixo, tem alguém ali para atender, né? Então, o telefone é atendido. Tem várias técnicas para você utilizar para você. O pessoal parece que o pessoal agora não gosta mais de ter aquele esforço, utilizar uma técnica para ultrapassar, né, essas barreiras de telefonista ou lidar com a objeção do decisor, né? Então o pessoal já quer ir direto no celular. Eu concordo com vocês. O celular é bem mais legal, né? Você vai direto com a pessoa, direitinho com a pessoa. Mas é difícil, viu? Se for o celular pessoal, existe essa grande barreira que é a pessoa não atende número desconhecido. Você atende, Catiúcia? Olha, lá de vez em quando. É? Eu atendo, ó, eu tenho 2 celulares aqui, ó. Eu tenho meu celular corporativo, eu atendo esse, quando eu não estou em mentoria, etc. Eu tenho meu celular pessoal, esse não atendo. Só atendo quem está aqui cadastrado. Tem cliente cadastrado aqui, aí eu atendo. Esse é o caso, né? Número desconhecido, não atendo. Então, não adianta me prospectar no meu pessoal, eu não vou atender. Prospectar no meu corporativo, eu vou atender. Tá? Agora, se vocês estiverem pegando o telefone celular no Luxa, Apollo, Fidet Lead, essas ferramentas de prospecção, que eu adoro também, essas ferramentas, dificilmente ela aponta se é corporativo ou se é pessoal. Tá? Então, faça um teste. Tentem, dependendo do segmento, dependendo se a empresa tem o fixo, ligue no fixo antes de ligar no telefone celular. Então, está acontecendo isso aqui, ó. A pessoa fica ali brava, tentando no celular, não atende, manda mensagem, não responde, blá, 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 aumentando o processo. Quando, ó, de repente, o cara está ali, ó, de boa, na mesinha dele, ó. O celular dele está ali na mesa e ele está atendendo o ramal dele, tranquilamente. Dependendo do segmento, é isso que acontece. Vocês estão tentando o celular dele, ó. O celular dele está ali no mudo, que nem o meu, que fica lá no modo avião, para não receber nenhuma chamada.
E eu estou atendendo aqui o telefone fixo. Estou atendendo o telefone fixo. Então, reparem, é isso que eu estou falando. Reparem qual é o canal, qual é o segmento, e dependendo do segmento, qual é o melhor canal para vocês abordarem esse cliente potencial. Eu fiz um teste uma vez. Oi, pode falar. Miriam, eu até queria aproveitar, já que tu está falando sobre ligações, né? Hoje, como é que tu enxerga os profissionais? Porque a gente acaba ouvindo muito essa questão, não funciona a ligação, não funciona, eu concordo muito contigo, que a gente vê muito guru, entre aspas, também, falando sobre boas práticas e que outbound morreu também. Como é que tu está enxergando essa questão? Porque às vezes a minha percepção é que está muito mais cômodo eu acabar mandando uma mensagem, até porque às vezes os profissionais não estão capacitados o suficiente para lidar numa conversa com a pessoa frente a frente, né? Porque se eu estou na ligação, eu tenho que ter boa entonação, tenho que ter todo o meu discurso, uma abordagem adequada, e já tenho que estar pronto para contornar as possíveis objeções. E aí no WhatsApp eu vejo que às vezes pode servir até como uma muleta, dependendo, né? Porque a gente sabe, tem momentos estratégicos que sim, eu posso usar o WhatsApp para começar uma conversa e tal, mas quando está se aprofundando, né, que já vira algo mais voltado a contornar objeções, negociações, enfim, e o cliente fica dizendo, não, continua mandando aqui. Como que tu enxerga que o profissional deveria agir? O WhatsApp é muito fácil do cliente parar de conversar e descartar, né? Uhum. Telefone não. Então, tem sim, eu vejo pessoas que se escondem atrás de e-mail e de WhatsApp. O telefone, ele exige muito mais técnica, muito mais flexibilidade, muito mais conhecimento de metodologias. Tá? E eu sempre falo nas mentorias que eu faço, gente, é técnica. Telefone não é tão complicado, não vai interromper a pessoa, não vai atrapalhar a pessoa. É só você saber ser relevante, os primeiros ali 30 segundos, e usar técnicas. A maior ferramenta, a melhor ferramenta para abordagem por telefone é perguntas. E as pessoas não sabem fazer perguntas. Uhum. Uma coisa, eu vi até uma pesquisa, muito tempo atrás, eu vi uma pesquisa de uma pedagoga falando que não era uma pedagoga, era uma conversa entre uma pedagoga e uma pessoa de vendas, foi num podcast, que o vendedor hoje, né, as pessoas, especialmente as mais novas, têm essa dificuldade de fazer perguntas numa abordagem, numa comunicação de vendas, numa reunião, justamente porque na escola ela não é incentivada a fazer perguntas. Acredita nisso? O professor fica, né, irritado com aquele aluno que é perguntador. Sim. Os pais também. Você pergunta demais, moleque, você pergunta demais. Tá? Então, isso a pessoa vai crescendo, achando que é errado, invasivo fazer pergunta. Não sei se tem muita propriedade, mas eu sei que as pessoas que não gostam de fazer, né, que tem uma resistência a fazer abordagem por telefone, elas têm uma dificuldade grande também de conduzir uma conversa através de perguntas. Uhum. E da objeção, gente, as objeções que aparecem numa abordagem por telefone, um cold call, são recorrentes, são sempre as mesmas. As objeções do cold call são sempre as mesmas. Então, se você sabe que vai surgir aquela objeção, por que você já não se prepara e evita? É tão simples, né? Mas tem sim essa resistência, tem um monte de guru falando que não funciona mais, que a abordagem de telefone não funciona mais, que outbound não funciona mais, mas eu não fico... O que me importa é a métrica. Uhum. O que me importa é a métrica. E quais são as métricas? Abordagem por telefone converte entre 50% e 57%. Abordagem no WhatsApp tem uma taxa de conversão hoje, né, de 2025 para hoje, para 2026, tem uma taxa de conversão de 30% a 37%. Estou falando de empresas que realmente medem milhões de interações, tá, gente? Não estou falando do guru lá que tentou 10 vezes e falou que não funciona porque ele não atende celular dele. Eu estou falando de Salesloft, estou falando de análise da MeTime, da Exact Sales, da Lemlist, de todas as empresas, da Weave também tem essa métrica. E a taxa de conversão de e-mail, no geral, histórico de conversão de e-mail,
está em torno de 7%. Caiu bastante, por causa do mau uso desse canal também. Muito envio em massa, muito e-mail genérico, uma comunicação muito igual e muita insistência, né? Muito pedido de reunião em todos os e-mails. A taxa de conversão no LinkedIn está em torno de 4%. Me parece que hoje o LinkedIn já tem uma taxa de conversão maior até do que o e-mail de prospecção. Agora, eu estou querendo ver nos próximos anos, porque eu tenho a impressão que cai o WhatsApp um pouco, sobe um pouco o e-mail e sobe mais ainda o LinkedIn, por causa dessas ações da Meta, tá? Eu acho que também tem um pouco, né, dessa questão que tu trouxe até com relação ao e-mail. Cai as taxas, né, quando a gente não usa de forma adequada. E aí estão dando tiro para tudo que é lado, né, pensando em tipo um volume. Se eu mandei 1.001 respondeu, poxa, né? Agora, se eu pegar e fizer 20 ligações, umas 20 boas ligações, com um repertório bom, com boas perguntas, com certeza a taxa vai ser boa, né? É isso mesmo. Bom, vamos lá. Então, aqui, gente, vocês precisam analisar. O telefone PABX, o telefone fixo, é um canal aderente para o seu segmento? Use. Tá? E treine seu time, e você que é BDR, executivo, também faça, né, se desenvolva essa habilidade de fazer perguntas, estude muito a metodologia Spin Sell e o Challenger, são as melhores aí para quem trabalha com a prospecção por telefone. Então, nem todo segmento responde ao mesmo canal, né? Por exemplo, varejo, como eu falei para vocês, é mais aderente ao WhatsApp e ao telefone. Indústria, grandes empresas, enterprise, e-mail, LinkedIn e algumas grandes empresas, dependendo do segmento, telefone. Por exemplo, grandes varejistas, esquece telefone. Primeiro porque é muito difícil de achar, né? Muito difícil de achar. Startups, esquece telefone. LinkedIn, e-mail, WhatsApp. Startups. Startups têm uma característica diferente, né? Porque geralmente eles trabalham em coworking, eles não têm um espaço físico, né? A maioria, não estou falando todas, estou generalizando. Então, é muito difícil eles terem um telefone fixo. Então, o telefone corporativo celular do time, né? Da equipe dos decisores. Então, o canal mais aderente ainda continua sendo o e-mail para startups. Fintechs também, tá, gente? Eu prospectei fintechs aí na época da pandemia, nossa, ninguém me atendia. Era muito difícil, parecia que a empresa não existia. Serviços, né? Serviços, franquias, aí é telefone e WhatsApp. Tá vendo como que muda também? Não estou dizendo que vocês não vão usar o e-mail ali para varejo, que vocês não vão usar o LinkedIn para alguns varejistas, para franquia. Estou falando que hoje a gente também está vendo que existem os canais de suporte. Quem trouxe esse tema, inclusive, foi o Cordovez, da MeTime. Então, hoje, em alguns segmentos, você tem um canal que é um canal de sustentação e tem canal de conversão. Por exemplo, o canal de conversão no seu segmento pode ser o WhatsApp e o telefone. E o canal de sustentação, de suporte, pode ser o e-mail e LinkedIn. O que é esse canal de sustentação? O canal onde você envia algo de valor para o lead. Você aparece, você aquece o lead. Por exemplo, você manda um e-mail. Geralmente, o pessoal, quando a gente fala de primeiro e-mail, cold e-mail, o pessoal pensa que esse primeiro e-mail tem que ser uma apresentação da empresa. Gente, quem falou isso? Quem falou que o primeiro e-mail precisa ser uma apresentação da sua empresa? O seu primeiro e-mail pode ser um case. Pode ser um infográfico, pode ser um vídeo. Você compartilhar um vídeo de uma funcionalidade da sua ferramenta, do seu equipamento. Pode ser uma planilha, pode ser um estudo. Então, é um canal de sustentação. Você está aparecendo, você está agregando valor para esse cliente potencial, para depois você ir partir para o canal de conversão. E-mails, LinkedIn, como eu falei, e-mails, LinkedIn, WhatsApp são canais de via única. Você conversa, você manda mensagem, mas você tem que esperar a resposta. Telefone, presencial, canais de via dupla. Você está conversando com a pessoa em tempo real. Por isso que a taxa do telefone, a taxa de conversão do telefone é sempre maior. Você está conversando, você está trocando. Por exemplo, você consegue usar um spin selling no telefone, você consegue usar um spin selling numa reunião presencial.
você não consegue usar um spin selling no WhatsApp, você não consegue usar um spin selling no e-mail, porque precisa de você ir fazer a pergunta e a pessoa responder. E, às vezes, é muito difícil você conseguir qualificar um lead no WhatsApp. Você não consegue qualificar um lead no e-mail. Você manda um e-mail, se a pessoa aceita a reunião, você pode até ligar para tentar qualificar melhor esse lead. Mas, por e-mail, é difícil você fazer perguntas de qualificação e ele responder. Não é? É muito difícil. Você já foi qualificada, Catiúcia, pelo WhatsApp? Já tentaram te qualificar pelo WhatsApp? Olha, já aconteceu. Mas aí teve, assim, uma questão que foi a qualificação, mas foi um trabalho bem profundo que a pessoa fez. Ela não chegou com uma abordagem normal, ela chegou já apresentando algo muito, digamos, como um diagnóstico da Tendai. Então, não foi assim, tipo, já de cara querendo levar para uma reunião. Ela trouxe mais informações de diagnóstico, de dados reais, que dava para ver, né? Digamos que ela deu um trabalho, e aí a gente continuou a conversa. Mas aí foi para a reunião. Nossa, essa abordagem foi boa, então, né? Uhum. Foi muito boa. Já trouxe dados da Tendai, isso foi muito bom também. Até porque eu ia dizer, né? Vai muito de como consegue sair daquilo que todo mundo está fazendo igual, né? Ela me chamou bastante atenção. Igual, né? E a maioria faz igual, né? Começa uma abordagem pelo WhatsApp se apresentando, né? É o erro de querer se apresentar e falar de si mesmo, né? Em vez de trazer, como você mencionou, algum dado, né, relevante da sua empresa. É aí que está a diferença, né? De abordagem que eu estou falando aqui, né? O momento certo, o que a gente está olhando também em termos de outbound e IA aí para esse ano e para os próximos, é mapear intenção ou predisposição do lead no outbound. Estou falando de inbound, estou falando do outbound. Então, hoje, como que a gente faz a prospecção? A gente traça um ICP, cria uma lista, faz um mapeamento, né? Tem que ser um mapeamento muito criterioso, buscar informações sobre a empresa, telefone, WhatsApp, e-mails, decisores, quem são os decisores, olhar no LinkedIn, achar alguma informação nas redes sociais da empresa, ter um contexto, né, para começar essa abordagem, mas para o futuro, aliás, para o futuro aqui no Brasil, né, porque nos Estados Unidos isso já está rodando há algum tempo, se a gente conseguir utilizar a IA para mapear a intenção, essa abordagem ela é muito mais assertiva. A gente vai chegar no momento certo. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor eu, né, no meu segmento, que eu trabalho com mentoria, eu trabalho com cursos de prospecção aí voltado para times de pré-vendas ou times de executivos também, tá? Então, se eu vejo que uma empresa está contratando BDRs, ele está predisposto, ele é um lead com uma predisposição, certo? Então, eu posso abordar esse cliente potencial que ele está mais aberto a me ouvir. Por quê? Porque se ele está contratando, ele pode precisar de treinamento, de um apoio, ou ele pode estar contratando porque ele tem problemas de demissão constante de BDRs. Vocês entenderam? Eu consigo avaliar que ele pode ter uma intenção para contratar o meu serviço. Por exemplo, dar um exemplo de um cliente que eu mentorei. Eles trabalham com software para um equipamento específico de marcenaria. Então, se eles conseguem identificar através de IAs que empresa X comprou uma máquina, então é um cliente com uma intenção de compra, porque ele vai precisar do software daquela máquina. Vocês entenderam? Essa é mapear intenção de compra. Por exemplo, empresa está criando uma filial, empresa que aqui tem uma sede em São Paulo, está criando uma filial lá no Ceará. Tem uma predisposição, uma intenção de compra para diversos segmentos. Contratação, BPO de folha de pagamento, CRM, sistema de gestão, às vezes, né? Mudar sistema de gestão, plano de saúde, vários. Manutenção industrial, construção, né? Industrial. Olha só, é cliente com uma intenção de compra, uma predisposição de compra. Então, a gente tem que pensar também de uma forma mais estratégica na prospecção,
outbound daqui em diante, utilizando o IaaS, certo? Então, esses gatilhos externos que está aqui no slide. Eventos de mercado ou na empresa, sinais de engajamento, comportamento do lead com o seu conteúdo também, certo? Se ele está consumindo muito conteúdo, ele também tem uma intenção de compra. Se ele está consumindo conteúdo do concorrente, ele tem uma intenção de compra. Se ele está seguindo os concorrentes, ele tem uma intenção de compra, uma predisposição. E a gente tem que ser rápido, tá? Quanto mais rápido agirmos com o cliente com essa predisposição ou intenção de compra, melhor ainda, certo? Miriam, fugindo um pouco da prospecção ativa. Eu ia comentar, tem uma pergunta ali, tem duas, na verdade, já. Essa daí, fugindo um pouco da prospecção ativa. Hoje ouvimos muito sobre o LinkedIn como um canal para criação de conteúdo e atração de leads. Como você enxerga esse movimento? É válido? Hoje ouvimos muito sobre o LinkedIn como um canal para criação de conteúdo e atração de leads. Sim, a atração de leads, eu sou um exemplo disso, gente. 90% do que eu fecho vem do LinkedIn. O LinkedIn teve uma mudança drástica no algoritmo, caiu muito a visibilidade de todo mundo. Eu estava até conversando com a Daniela Souza, né, na live que eu fiz de manhã, às 11 horas, ela me dando para o pessoal algumas informações sobre essa mudança no algoritmo, mas o LinkedIn ainda é um canal de você atrair o cliente potencial, como gerando conteúdo e criando uma autoridade sobre determinado tema ou determinado produto ou serviço, determinado segmento. Funciona assim. Na verdade, o LinkedIn, quando vocês pensam em prospecção para o LinkedIn, vocês têm que pensar nisso. Não é só chegar, pedir conexão e abordar lá no inbox da pessoa. Não funciona assim. Por quê? Pensa numa situação. Eu peço conexão para uma pessoa. Vamos usar uma analogia. Eu peço conexão para uma pessoa. É como se eu estivesse te convidando essa pessoa para minha casa. A pessoa entra na minha casa, eu não ofereço nem um cafezinho. Vocês entenderam? No LinkedIn, o que funciona? Você pede conexão para esse cliente potencial, você pode até abordar, você faz um social selling, né? Coach, comenta, traz uma abordagem mais personalizada, mas você tem que contribuir para ele também. Tem que agregar valor para esse cliente potencial, tem que dar um cafezinho para ele, o almoço e a janta para ele, que é o seu conteúdo. É o compartilhar dicas, informações que vão agregar, vão acrescentar informações, né? Vão aumentar ainda a sua autoridade na prospecção. Tá? Então, funciona como um ecossistema o LinkedIn, tá? Não é só pedir conexão e abordar, não. Também é compartilhar conteúdo também, trabalhar com conteúdo. E o conteúdo, ele te ajuda quando você faz a prospecção outbound no LinkedIn, quando você vai atrás do cliente potencial, porque ele vai olhar seu perfil, e funciona com inbound, né? Você atrair clientes através do conteúdo. Funciona nas duas vertentes, inbound e outbound também. Miriam, antes de tu dar a sequência também, como é que você enxerga, a Juliana perguntou, pensando em times enxutos que estão iniciando a implantação e canais de prospecção, qual canal seria o foco ou você investiria mais energia hoje? Em times enxutos, depende do segmento, tá, Juliana? Times de enxuto, por exemplo, o pessoal fala muito também dessa coisa do fatiamento, né? Ah, mas eu não tenho... Às vezes, quando a empresa fala em pré-vendas, vendas, pré-vendas e customer lá na ponta, né? Dividir um processo de vendas em três times, né? Pré-vendas, vendas, né? Closer e o pessoal lá de customer. Isso aumenta lá o custo, né? Tem que contratar mais pessoas, mais salário, etc. e tal. Por que não contratar uma pessoa para fazer de ponta a ponta? Existe isso. O pessoal fala que é uma coisa desatualizada, fora de moda, que não existe mais. Existe o vendedor que faz de ponta a ponta. Agora, eu precisava entender melhor. Você falou qual é o canal, como é a pergunta? Volta ali. É com relação à questão de implementação de canais, né, de prospecção, caso fosse uma empresa que tem um time enxuto, aonde você começaria a concentrar? Onde que eu começaria a concentrar? Dependendo do segmento, eu criaria uma cadência mista, não tem...
Não tem onde começar. Começaria, dependendo do segmento, prospecção por telefone, e-mail e LinkedIn. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem essa questão de como escolher o canal que vocês vamos utilizar é muito específico. Estou mentorando uma empresa de tecnologia, tá? Sistema de gestão e um aplicativo de vendas. Sabe o que eles descobriram? Sabe qual foi o melhor canal que eles descobriram para fazer a prospecção? Feiras. Ah, legal. Feiras. Ele pega o time dele e leva todo mundo para a feira. Eles fazem um mapeamento por área ali da feira, né? Pelas divisões ali da feira. Cada time pega lá, faz contato com umas 50, 100 pessoas. Depois, no dia seguinte, eles estão ligando. Dia seguinte ou depois da feira, eles estão ligando. Aumentou em 50% a taxa de conversão. Eles fazem por telefone, feira, telefone e WhatsApp. E estavam tendo um retorno incrível. Estavam agendando todo dia. 2, 3 visitas por dia. Aí eu vi, eu fico acompanhando, né, as métricas deles, eu vi assim, que estava caindo. Aí eu entrei em contato com o gestor, perguntei, mas por que está caindo? Aí ele falou assim, porque a gente não fez feira as últimas semanas, para vocês verem. Então, é isso que eu estou falando. Tem canal assim que, nossa, estoura aí a taxa de conversão. E são canais assim totalmente atípicos, né? Quem que ia pensar assim, em tecnologia, colocar todos os SDRs para visitar feiras? Mas aqui, quando eles visitam a feira, eles já estavam em contato com o cliente potencial deles. Faz uma conversinha rápida, troca cartão, depois do final da feira, vai lá, liga, a pessoa lembra deles. Lembra da conversa. Então, é muito efetivo, muito bom. Então, não existe uma resposta, Juliana, exata para isso que você está me perguntando. Agora, entre em contato comigo lá no LinkedIn, que aí a gente conversa melhor. Tá? Você me falando do seu segmento, aí a gente conversa melhor. Porque senão eu vou dar uma resposta muito genérica, né? Posso até falar te dar uma dica equivocada, tá? Tá vendo aqui, ó, quando eu estava falando ali de etapa que o cliente está dentro de um processo, principalmente quando a gente está falando de inbound. Essa pessoa publicou no LinkedIn, então ela deu esse exemplo. Ela queria comprar o curso, ela estava no final ali da etapa, fechando. Ela queria comprar o curso e a pessoa achou que ela estava no início, queria explicar como que era o curso. Ela já estava pronta para comprar, acabou não comprando. Por causa de o quê? Cadência, processos engessados. E falta de entender a comunicação, entender a etapa que o líder está. Ali, ó. Não adianta te passar o preço sem te explicar o que você vai aprender. Toda a didática do curso. Posso mandar os áudios ou te ligar? Obrigada, vou procurar em outro lugar. Não sei quem foi o treinador de vocês, mas quando o cliente já sabe o valor, né, do curso, conhece sua necessidade, às vezes ele só quer saber o preço mesmo. Você entendeu? O cliente estava aqui, na etapa final. E a menina ali, uma BDR, estava tratando como se estivesse ali no início do processo. Querendo saber qual é a didática, o que o curso vai entregar. Ela não quer saber isso. Ela queria comprar. E ainda continuou aqui, ó, não é questão de mistério, estamos dispostos a te passar. Porém, antes queria te explicar o curso. Quer dizer, insiste em não perceber que o lead já está numa etapa muito mais avançada ali no processo. Aproveitando... Aqui resistência, viu? Cadência, processos engessados. E agora, aproveitando esse caso, né? Porque tem muitas empresas que trabalham com essa venda, digamos, consultiva, no sentido de que o SDR, o BDR não pode passar informação de valor. Aí chega o cara pedindo já o valor. Como é que eles conseguem identificar se eles já têm uma noção do que de fato é o produto, a entrega de valor, né? E como é que eles poderiam conduzir essa conversa daí, no melhor cenário? Geralmente, quando o decisor já sabe o que quer, ele já dá uns detalhes. Eu quero um CRM que tenha isso. Eu quero um CRM que tenha IA, assim. Você pode me passar o valor? Quanto custa mais ou menos? Aí você pode, para você entender se ele tem um potencial de compra, se ele está dentro do fit da empresa, você pode falar. Olha, fulano,
fica entre X e Y, mais ou menos. Mas o ideal seria você assistir a demonstração para a gente te passar o preço certinho, correto, dentro das necessidades, porque, às vezes, mudança de módulo, dependendo do módulo que você quer, vai ter uma alteração de preço. Mas dá para dar uma noção para a pessoa, tá? Sim. No caso de vocês de tecnologia, precisa, né? Precisa passar por uma demonstração. Não adianta passar um preço, porque vai ter algumas alterações, vai ter variáveis, né? Vai ter algumas variáveis. O que eu acho interessante, às vezes, é passar o preço ao final da reunião também, tá? Passar o preço no final da reunião, eu acho interessante. Porque em alguns segmentos, agenda uma reunião de demonstração, agenda uma reunião depois para passar o preço. Então, vai ficar prolongando o processo. Nesse tempo que está agendando reunião para passar o preço, às vezes o cara já se encantou com a empresa concorrente e já fechou. E aí a outra pessoa está perdendo tempo ainda, né? Perdendo tempo agendando reunião para passar preço. Tá? Eu vivenciei isso aí recentemente. Então, teve que ver qual que é o melhor processo para vocês. Gatilhos que sinalizam o momento certo, né? Que eu estava falando de intenção e pressuposição de dor, né? De necessidade. Mudança de cargo ou de liderança. Rodada de investimento e expansão. Prestar atenção nas empresas que estão em rodada de investimento, que adquiriram investimentos recentemente. Geralmente elas publicam, né? No LinkedIn. Contratação em massa, contratação. A empresa que está contratando muito, o Sales Navigator mostra isso. A empresa tal contratou tantos funcionários, tem até o gráfico lá que mostra qual é o maior número de contratações da área. Visitas recentes ao site, tem algumas ferramentas que identificam se a pessoa visitou o site, quantas vezes visitou. Download, né, de materiais, webinar, participando também de webinar. Abertura de novas unidades, o mercado, lançamento de produtos, empresas que estão incorporando, né, uma empresa comprando a outra também, tá? Isso é um gatilho aí para vocês começarem uma abordagem. Cadência multicanal, canal certo e momento certo. Então, tá aqui, ó, isso aqui é uma cadência normal, geralmente é uma cadência que o pessoal mais utiliza, né? E-mail, LinkedIn, telefone, e-mail novamente, WhatsApp e telefone no último ponto de contato, que seria o último ponto de contato, seria o breakup, né? A finalização de um processo. Cadência ali com um espaçamento de 2 dias. Então, é o que o pessoal mais usa em prospecção. É o básico. Mas a gente tem umas variações aqui, ó. Essa é uma cadência da Salesloft. Um exemplo que a Salesloft deu, cadência multicanal mudando, né, ali, trabalhando com urgência e valor. Tá vendo aqui, ó? Eu crio uma etapa de urgência. Então, eu faço um contato. Aqui só um exemplo, tá, gente? Então, né, eu divido essa cadência em 3 blocos. Um bloco de urgência, um bloco de valor e um bloco de fechamento da abordagem. Então, tá vendo aqui, ó? No bloco de urgência, eu posso começar pelo telefone. Se não conseguir, eu vou pelo WhatsApp, depois de 2 dias. Depois eu mando um e-mail. Espaçamento aqui de 2 dias, mas eu começo acelerando o cliente potencial. Poderiam ser 3 e-mails? Poderiam ser 3 e-mails. Poderiam ser 3 e-mails com espaçamento de 1 dia. Poderiam ser 3 e-mails sem espaçamento. 1, 2, 3. 3 dias seguidos. Eu estou criando urgência aqui. Estou acelerando o lead. Aí eu dou um espaçamento aqui de 3 dias ou 4 dias. Aí eu vou para a entrega de valor. Tá vendo aqui? Eu uso o canal e-mail, LinkedIn e mais um e-mail. Aqui eu não falo mais de abordagem comercial. Eu entrego um case de sucesso, eu entrego um vídeo com uma demonstração, uma mini demonstração, eu entrego um estudo externo, uma notícia, um infográfico, por exemplo. Então, o lead descansa, ele relaxa. Tá? Ele relaxa, ele recebe uma carga de informação de valor. E, por fim, eu vou para o último bloco, que eu vou para o telefone novamente e finalizo ali com o e-mail de breakup, dando um espaçamento bem maior aqui, ó, tipo uns 4 dias. Faço uma ligação, se não conseguir,
Então, espaçamento de 4 dias e o último e-mail de backup. Pelo amor de Deus, tá, gente? E-mail de backup, nada de, tentei contato com você diversas vezes, mas não consegui, então estou encerrando aqui, blá, 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 tá? E-mail de backup, deixe pressuposto que você vai encerrar, você está encerrando uma etapa, mas você está conduzindo o lead para uma segunda etapa da nutrição. Se você sabe que o lead tem potencial, está dentro de CP, tem um potencial futuro, você não vai estar, né? Foi investido dinheiro nesse lead. Tá? Você investiu em lista, em gente para fazer a prospecção, times, avaliação, etc. Você não vai descartar o lead só porque, num tempo que é seu, ele não te respondeu, ele não avançou. Então, você vai colocar ele na nutrição. Colocar lá 3 meses para ele receber dicas, informações, case, notícias da empresa, blá, blá, blá. E depois ele volta para a linha de prospecção, para a retomada. Certo? Bom, aqui, ó, outro ponto aqui que eu queria trazer para vocês com relação a essa parte de comunicação e canais. O canal certo, no momento certo, ainda falha se a mensagem não muda de um toque para o outro. Geralmente, quando a gente está trabalhando com abordagens em vários canais, geralmente a abordagem é igual, a comunicação é igual, a mensagem é igual. Então, o primeiro e-mail é um pitch, segundo e-mail é um pitch, pedido de agendamento. Terceiro e-mail é um pitch, pedido de agendamento. Quarto é um pitch, pedido de agendamento. Não há quem aguente. Quem lê um, lê o segundo, aí vocês podem até medir a taxa de conversão, vocês vão ver que tem um declínio. A partir do segundo e-mail, do segundo ponto de contato, tem um declínio. Porque aí vocês mandam um e-mail apresentando aquela mania, né, de apresentar a empresa. Aí vai para o WhatsApp, vai lá apresentar a empresa. Vai para o LinkedIn apresentar a empresa. Não vira, né? Cansa o lead. A mesma mensagem cansa o lead. Então, certo, primeiro o e-mail, por exemplo, você está falando ali de uma dor de um segmento, algo que você mapeou. O segundo, você pode trazer uma prova social, um case. Terceiro, você traz um vídeo, traz um infográfico. Tem até uma pesquisa da Salesloft que ele mostra um teste que eles fizeram com 4 milhões e 500 mil e-mails, falando de uma cadência única de e-mails. Então, tem uma imagem de um vídeo linkado. Na imagem está o CEO falando com uma plaquinha assim, escrito Hi, né? É um vídeo mais ou menos assim, personalizado. Então, a pessoa clica naquela imagem dele fazendo Hi, fulano, né? Ou Hi, Salesloft. A pessoa clica, cai lá no vídeo dele no YouTube. Esse vídeo, esse e-mail com esse vídeo, com essa imagem linkada, teve 26% de resposta. Não foi nem taxa de abertura, resposta. E eu recebi um e-mail mais ou menos assim de um americano. Ele fez um vídeo, claro, ele pegou uma parte do vídeo, criou um GIF, então ele colocou no corpo do e-mail aquele GIF linkado, escrito assim: nada para vender aqui nem ali. Só queria te só queria te mandar essa mensagem, Miriam. Aí eu cliquei no link, né? Fiquei curiosa, cliquei. A mensagem dele era falando, me dando feliz ação de graça. Olha que fofo, que lindo. Quebrou totalmente padrão, né? Uhum. Tá? Então, isso que vocês precisam pensar. Quebrar padrão nas mensagens que vocês estão usando ali nos canais. Tá vendo aqui? Eu trouxe um exemplo de um e-mail. Essa é uma cadência de 4 e-mails que eu recebi, só trouxe 2. Mas estão vendo aqui, a comunicação é igual. O primeiro e-mail está apresentando a empresa, o segundo e-mail está apresentando a empresa. Aqui, tá vendo aqui a mesma listinha, ó. Uhum. E a CTA, podemos marcar um bate-papo rápido? Rápido quanto? O que é rápido para você, Catiúcia? Para mim seria 10 minutos. Aposto que a pessoa não ia conseguir. Então, tá vendo aqui como fica muito genérico? Que tal um bate-papo rápido para mostrar na prática como funciona? Tá vendo? Aqui o primeiro e-mail tá igual, ó. Tá falando a mesma coisa? Comecei um contato com você semana passada e ainda cobrando uma resposta. Opa, como assim? Eu comecei um contato com você, você não me respondeu? Então, isso não é a melhor forma hoje da gente trabalhar com canais e trabalhar com comunicação, tá? Esse e-mail poderia ser
tudo bem normal. Aqui eu colocaria uma CTA, poderia ser de interesse, ou uma CTA já dando uma data, ou dando um tempo, né? Podemos marcar um bate-papo de 15 minutos, certo? E o segundo e-mail, para de apresentar, para de listinhas. Segundo e-mail, traga um case, dê uma amostra. Sabe o que ela está falando aqui de ferramenta para gerar listas de leads? Esse segundo e-mail poderia ser uma amostra de listas, né? Uma amostra de listas no Excel do meu segmento. Estava compartilhando alguma coisa. Ou um infográfico comparativo com a ferramenta dela, com as Big Datas mais convencionais, ou um GIF mostrando ali como que utiliza ali a ferramenta dela. Tem tantas possibilidades que vocês podem usar numa comunicação, gente. Tá? Eu até ia aproveitar, Miriam, eu sei que tu tem muita bagagem para compartilhar, né, e a gente tem muito para aprender contigo. Eu não sei quanto que tu tem ainda de apresentação, se a gente puder ir para os fechamentos, e aí eu acho que um aprendizado nosso é que talvez a gente precisa marcar um outro momento com a Miriam para falar mais sobre esse ponto, porque tu tem muita coisa legal. Eu acho. Deu uma hora, sim. Então, isso aqui, gente, cada toque é uma continuação do outro, tá? Vocês podem usar canais intercalados, um acrescentando uma informação no outro canal, tá? E aqui, medir, né? Tá? Vocês vão medir o resultado. Taxa de resposta pelo dia da semana, tempo médio do primeiro a resposta do lead, taxa de conversão em cada canal. Aí vocês vão entender qual canal funciona melhor, qual comunicação está funcionando melhor. Então, o framework aqui em 4 passos, mapeia o canal, identifica o momento, cria a cadência e também medir o resultado. Sempre medir, porque vendas e prospecção é métrica. Tá vendo aí, ó? O momento certo, acabou. Então, gente, para dar um certo momento certo. Qualquer dúvida aí, me procure nas redes sociais, Miriam Mourão no LinkedIn, Instagram Miriam Mourão, YouTube Minutos de Vendas com Miriam Mourão. Qualquer dúvida, qualquer interesse em curso, mentoria nessa área de prospecção de vendas, estou à disposição. Lembrando também que eu tenho uma plataforma, tá? Onde eu compartilho conhecimento, videoaulas, dicas diárias, etc, tá? E vale acompanhar, principalmente quem é mercado B2B, né? Precisa ter a Miriam Mourão como uma das pessoas de referência, porque ela agrega muito, né? E a pessoa que tem prática, né? Eu acho que é diferente de pessoas que viram e aprenderam de outros, mas nunca colocaram na prática, né? Nós compartilhamos seu LinkedIn também ali já no chat do YouTube, para o pessoal estar seguindo você. Quero agradecer muito a tua participação. Realmente você trouxe insights valiosos para a galera poder aperfeiçoar suas campanhas de prospecção, né? Tudo que tu trouxe, assim, a gente vê muito o mercado fazendo e cometendo essas falhas, e tanto em LinkedIn, na abordagem de e-mail, foi legal que você conseguiu trazer exemplos práticos do que o pessoal está fazendo e que não é legal, né? E como que eles podem estar ajustando essa estratégia. E se em pouco tempo tu já conseguiu agregar, imagina fazendo uma mentoria contigo, né? Uma consultoria para organizar os processos comerciais. Então fica aí o contato da Miriam. Obrigada, pessoal. E vemos vocês nas próximas. E aí te convido, Miriam, se tu puder assistir agora, nós vamos para o lançamento aí da Atendare com inteligência artificial. Um abração para ti, muito obrigada. Tchau.